Abra comigo no Sefer Devarim, livro do Deuteronômio, capítulo 7, e o Passuque 12. Baruch Hashem. Amém? Em língua hebraica nos diz assim: Vechaya ekev tishmeun et hamishpatim haele ishmartem va'asitem otam veshamar Hashem elokecha lecha et habrit ve'et hachesed asher nishba la'avotecha. Em português, como nós temos o exemplar da Bíblia Sagrada, nos diz assim: deste modo, se escutardes com atenção a esses decretos e os guardares e praticá-los, Hashem, o teu Deus, manterá contigo a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará, te bendirá e te multiplicará o teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu vinho, o teu azeite, a manada dos teus bois e teus rebanhos de ovelhas, na terra que jurou a teus pais que te entregaria. Bendito será mais do que todos os povos, não haverá entre ti homem ou mulher estéril, tampouco entre o teu gado. Hashem tirará do meio de ti toda a enfermidade e todas as pragas malignas dos egípcios, os quais tu conheces. Não as trará contra ti, mas as trarás contra todos os que te odeiam. Até aqui. Baruch Hashem. A paraxá dessa semana é a paraxá Ekev. É a porção da Torá semanal, e todas as sinagogas do mundo estão estudando essa mesma porção da Torá, paraxá Ekev. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa porção, obviamente quando nós lemos, fizemos uma leitura superficial, é as bênçãos que Hashem promete ao seu povo. Bendito serás o teu campo, o fruto do teu campo, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais. Hashem não deixará ter enfermidades no meio de ti. Hashem não permitirá que doenças malignas assolem o seu povo. Pelo contrário, Hashem lançará estas coisas contra aqueles que te odeiam. Isso nos chama a atenção logo que nós lemos, porque isso são bênçãos, brachot, em língua hebraica. Isso são bênçãos, e isso nos chama a atenção porque quem não gosta de bênção? Todos nós gostamos de ser abençoados. Só que quando nós fizemos uma análise mais profunda, nós vamos analisar que todas essas bênçãos que Hashem promete ao seu povo está vinculada a algo. Para que essas bênçãos venham sobre nós, ele exige algo da nossa parte. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia, as pessoas quando saem de casa, elas saem motivadas a vir numa reunião onde se presta culto a Avodat Hashem, ao Eterno. Elas saem motivadas a receber bênçãos da parte de Deus. Eu não seria hipócrita, eu também gosto de bênção. Só que o problema é que essa não deve ser a nossa motivação primária a vir na reunião. O que deve nos motivar a estar aqui nessa noite não é as bênçãos, mas sim a adoração ao Eterno em espírito e em verdade. E eu falo isso porque hoje em dia, quando nós analisamos em uma forma geral, as pessoas vão motivadas a receber a bênção financeira, uma cura, coisas que o Eterno promete em sua palavra, nós lemos aqui. Bendito serás o fruto do teu campo, a obra das tuas mãos, não haverá enfermidade no vosso meio.
Quem precisa de cura, obviamente, quer a cura. E as pessoas saem de casa motivados querendo isso. Mas essa não deve ser a nossa motivação, porque nós temos que entender que tudo isso é bom, mas isso é consequência de algo. É consequência de quê? Desde que nós observamos e guardamos os seus mandamentos. E é assim que começa o texto. Se atentamente ouvires e guardares os meus mandamentos e praticá-los, aí então sobrevirão todas estas coisas. Então veja que o Eterno exige algo aqui. E o interessante é que o texto, a Parashá, a porção da Torá desta semana, ela se chama Ekev. O nome dessa porção se chama Ekev. Ekev, em língua hebraica, quer dizer em razão de. Ou seja, em razão de algo. As bênçãos vêm em razão de algo, é resultado de algo, resultado de se obedecer os mandamentos de Hashem. E o interessante é que a palavra Ekev, ela tem a mesma raiz, como o irmão Auri falou aqui. Eu achei muito interessante isso, porque isso está vinculado com a palavra de hoje, é o mesmo Ruach, o mesmo Espírito. Porque a palavra Ekev, ela vem da mesma raiz da palavra Yaakov, que tanto quer dizer Tiago, como foi helenizado o nome do apóstolo, e também Yaakov é o nome do nosso patriarca Jacó, é o nome original em hebraico, Yaakov, que quer dizer calcanhar. Yaakov também vem da palavra Yakev, que quer dizer calcanhar. Porque Jacó nasceu apegado ao calcanhar do seu irmão, quantos lembram disso? Então veja que interessante que o nome dessa porção, aonde vai narrar essas bênçãos do Eterno para o seu povo, o nome da porção se chama Ekev, que vem da raiz calcanhar. O que tem a ver com isso? Simples. Porque se nós levarmos em uma parte mais cabalista, mais espiritual, o texto, as bênçãos do Eterno vêm de acordo com a forma em que nós andamos. Calcanhar está ligado ao quê? A pegada, a pisada. Quando nós caminhamos, a primeira coisa que toca ao chão é o calcanhar. Ou seja, todas as bênçãos do Eterno estão vinculadas com a forma em que nós caminhamos, como nós andamos. E obviamente quando eu falo andar em obediência, andar nos seus mandamentos, porque até onde a gente sabe, a Torá, a lei do Eterno, é um caminho a ser seguido. Ou seja, tudo está vinculado à forma em que nós caminhamos. E a pergunta nessa noite é, como nós estamos caminhando na presença do Eterno? Qual é os nossos passos? Qual é a nossa direção? Qual é o caminho que nós temos trilhado? Porque quando a gente fala de bênção, todo mundo quer, inclusive eu, mas a pergunta é como nós estamos caminhando para que essas bênçãos possam ser liberadas sobre as nossas vidas. Qual é a forma em que nós estamos caminhando? Nós estamos no caminho da retidão, o qual é a obediência aos mandamentos do Eterno. Interessante isso. Em Romanos, a Bíblia vai nos dizer, porque não é os ouvintes da Torá, da lei do Eterno, que são justos, mas aqueles que praticam. Isso chama atenção, por quê? Porque o Eterno, no primeiro versículo que lemos, vai dizer, tendes cuidado, ouçam atentamente aos meus mandamentos. E é só isso que o Eterno fala? Não. Ele diz, e tomem cuidado em quê? Em praticá-los. Porque não basta nós somente ouvir os mandamentos do Eterno. Nós temos que vivê-los, colocá-los em prática, praticá-los. Interessante a frase que o Eterno vai falar a Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tem um intento a ir ao Egito num período de fome, ele vai dizer, Abraão teu pai. O Eterno vem em sonho a Isaac e fala, Abraão teu pai ouviu a minha voz e guardou os meus mandamentos. Guardou os meus mishpatim, meus rukim, minhas mitzvot.
Ou seja, Abraão ouviu e não só ouviu, mas ele também praticou. Que muitas vezes nós somos muito simpatizantes dos mandamentos do Eterno, nós gostamos de ouvir os mandamentos do Eterno, isso nos gera prazer, isso é uma ação do Ruach, do Espírito do Eterno sobre as nossas vidas. Mas o Eterno exige mais de nós. Que nós venhamos tomar um posicionamento e botá-los em prática. Nos esforçarmos e nos colocarmos na porta estreita para viver esses mandamentos de Deus. Para que aí sim as bênçãos, que é a consequência. Porque hoje o que motiva o povo aí no culto é a bênção e não o abençoador. E o que nos deixa claro aqui no texto é que se nós obedecermos os mandamentos do Eterno, nós não vamos precisar correr atrás das bênçãos, porque elas vão nos alcançar. Amém. As bênçãos é resultado de obediência ao Eterno. É a recompensa. Porque o Eterno é galardoador daqueles que o buscam. A salvação é pela fé em Yeshua, mas galardão, recompensa, meu irmão, é por obras. É por obediência, é por maaseitovim, é por boas obras. Então que nós não venhamos ser somente ouvintes da Torá, da lei do Eterno, mas que nós venhamos ser praticantes da lei de Deus, porque isso é do agrado de Deus. Em Salmo 119, Passuque 32 e 33, Davi vai dizer: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração, ensina-me, ó Adonai, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Que nós venhamos, ó, pisar com o calcanhar e trilhar o caminho dos mandamentos do Eterno, como disse o salmista. Baruch Hashem. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que o texto vai dizer, ainda no primeiro versículo que lemos, no verso 12 ali, vai dizer que nós devemos ouvir, devemos praticá-los. E aí vai dizer: Hashem teu Deus guardará a aliança e a misericórdia contigo, a qual jurou e prometeu aos teus pais. Interessante essa colocação. Porque quando nós falamos de aliança, estamos falando de um pacto, de um casamento onde a noiva somos nós e Hashem é o noivo. Ele vai dizer o seguinte, o texto vai dizer o seguinte: se vocês guardarem os meus mandamentos e praticá-los, o Eterno manterá a aliança. Então veja que a aliança que nós temos com Deus, ela depende de algo. Ela exige algo. Ou seja, para mim poder manter a aliança que eu tenho com Deus, eu preciso andar nos seus mandamentos. O que o texto nos dá a entender? Que se eu quebrar os mandamentos, se eu viver uma vida em desobediência à Torá, o Eterno não manterá a sua aliança. E nem a misericórdia. É o que o texto fala ali. A aliança e a misericórdia só serão mantidas entre eu e o Eterno, entre nós e o Eterno, se nós andarmos nos seus mandamentos. Por que isso me chama a atenção? Porque hoje em dia é pregada uma aliança, é pregada uma misericórdia, é pregada uma graça aonde não se exige nada. Deus quer o meu coração. Deus não quer nada de mim. Aonde só Deus faz a parte dele, mas nós estamos na graça, nós não precisamos fazer nada. Posso viver a vida que eu levava antes, porque Deus é amor. Mas quando a gente olha o texto, nós vemos que não é bem assim. O Eterno está dizendo, a aliança e a misericórdia e a graça, porque a palavra misericórdia ali que aparece no texto hebraico é Hesed. Graça, misericórdia. Ele diz a aliança, Habrit et Hesed, a aliança e a misericórdia só serão mantidas se nós guardarmos os mandamentos do Eterno. Então a aliança, a graça de Deus, a aliança com Hashem através de Yeshua, do sangue de Yeshua, ela será mantida se nós
andarmos no caminho do eterno, guardando os seus mandamentos. Baruch Hashem. Por quê? Porque hoje em dia, meus irmãos, é pregado um evangelho de facilidades. Posso viver o que eu quero, posso pedir licença para Deus aqui, vir ali pecar um pouquinho, e depois eu volto aqui, me arrependo e está tudo certo. Será mesmo que isso é verdade? Está escrito em 1 João 2,5, mas qualquer que guarda a sua palavra, no caso ali a lei de Deus, porque o Novo Testamento não existia ainda aqui nessa época, mas qualquer que guarda a palavra de Deus, a Torá, vamos botar assim entre aspas, o amor de Deus nele tem se aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que se diz estar nele, também deve andar como ele andou. Ele quem? Yeshua. Ou seja, aquele que se diz estar nele, deve andar como Yeshua andou. É o que o texto está dizendo. E a pergunta é, como Yeshua andou? Veja que a palavra andar, mais uma vez aparece aqui. Calcanhar, a maneira como nós pisamos, como nós nos portamos na terra, como nós caminhamos, qual o nosso proceder. O texto diz, aquele que se diz estar em Deus, deve andar, deve ter o mesmo proceder que Yeshua, deve andar como ele andou. E a pergunta é, como Yeshua andou? Yeshua andou violando as leis de Deus? Porque até onde eu sei, Yeshua não quebrou nenhum mandamento. Como que eu sei disso? Porque as Escrituras vão nos dizer que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a prática da desobediência da Torá. Se a Bíblia diz que Yeshua não pecou e o pecado é a transgressão da lei, logo nós entendemos que Yeshua não quebrou nenhum mandamento. Homem sem pecado andou íntegro, o maior tzadik, o grande justo. Yeshua, ele não quebrou os mandamentos. E o que o texto está dizendo? Que nós devemos andar como ele andou, ou seja, nós devemos caminhar nas pegadas do Mestre, em obediência aos mandamentos do Eterno, se é que nós queremos ter uma aliança com Deus. Baruch Hashem. 2 Timóteo 2,19, está escrito, Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, abre-se aspas, diz assim, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Mashiach, Yeshua, aparta-se da iniquidade. Amém. O que é iniquidade? No grego, iniquidade é anomia. Anomia quer dizer sem, nomos, quer dizer lei, anomia, ou seja, sem lei. Ou seja, qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da prática de quebrar a lei, da iniquidade, da anomia, de viver uma vida sem lei. E no caso, a lei do reino. No caso, a lei do eterno, a lei do reino, a Torá sagrada. Baruch Hashem. E Ekev está ligado à palavra Akev, como eu falei, calcanhar. E assim como o calcanhar também está ligado à forma como nós andamos, o calcanhar aqui também pode ser interpretado de outra forma. Pode ser interpretado como forma de ignorar algo. Geralmente, nós pisamos, nós ignoramos aquilo que nós não achamos importante. O grande comentarista Rashi, o mestre do povo judeu, um grande exegeta do povo de Israel, viveu por volta do século XI, europeu, judeu Askenazi, ou seja, um grande rabino da Europa. Ele veio para revolucionar a parte de interpretação da Torá no sentido literal. Os Haverim sabem, nós estudamos aqui, existem 4 níveis de interpretações bíblicas em cima dos textos sagrados, onde o literal aparentemente é o mais raso
depois vem o sentido alegórico, figurado, depois vem a parte investigativa, que é o drash, e por último o sod, que é onde envolve a ciência com as letras hebraicas. E na época de Rashi, os grandes pregadores estavam se apegando a mais no quarto nível, no sod, que envolve mais ciência, mais conhecimento, e estavam deixando a parte de interpretação literal de lado, considerando-a menos importante. E Rashi veio, esse grande rabino, ele veio para revolucionar isso aí, onde ele explora muito a parte literal, para mostrar que a parte literal, apesar de ser o método de interpretação mais raso das Escrituras, mas não menos importante, ele vem trazendo algumas informações, e ele vai dizer que essa palavra ekev, que aparece no texto original, o texto começa verraiá ekev, ou seja, o nome da paraxá se dá por causa desta palavra, ou seja, ele vincula esta palavra ao calcanhar, porque é praticamente feita com as mesmas letras. Só que ele vai trazer o entendimento que essa palavra ekev, vinculada ao calcanhar, também pode ser interpretada a forma como nós lidamos e ignoramos certos mandamentos. Então ele vai dizer, o verso está sugerindo que vocês devem cuidar dos mandamentos menores que as pessoas tendem a pisar com os calcanhares. Então Hashem manterá a sua aliança. Então veja que o calcanhar ele também está vinculado à forma, não só a forma como nós andamos no caminho da justiça, mas também está vinculado à forma como nós andamos no caminho da iniquidade. Porque se a justiça tem um caminho, a iniquidade também tem um caminho. E as Escrituras vão falar de homens cujos pés são ligeiros para derramar sangue. Então veja que o pé, o modo de caminhar, está vinculado à forma como nós andamos na presença de Deus. Ou tomamos o caminho da iniquidade, ou tomamos o caminho da obediência e da justiça, da retidão do Eterno. E isso traz uma interpretação muito poderosa, porque os nossos sábios vão falar que o Eterno tem uma balança, que ele mede as nossas ações. Representado pela letra Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, cuja letra, se a gente olhar a letra, quem conhece o alfabeto hebraico sabe, que a letra Gimel parece um homem correndo, um homem em movimento. A letra Gimel parece um homem em movimento, parece um bonequinho caminhando. E os nossos sábios vão dizer que a balança de Deus é representada por essa letra. Por quê? Porque se o homem está em movimento, a balança tem dois lados. Ou ela vai pesar para o bem, para a justiça, para a misericórdia, ou ela vai pesar para o juízo de Deus. Tudo depende, porque o bonequinho está em ação, tudo depende dos nossos atos. Se eu pisar na terra, os nossos passos influenciam o mundo em que nós vivemos. Se eu sair daqui para assaltar alguém, todos os passos que eu der até eu fazer isso, no mundo espiritual, estou ferindo a terra. E Hashem vai pesar as minhas pegadas. Mas se eu sair daqui para fazer o bem, o passo que eu der, as minhas obras, as minhas ações, também vão influenciar positivamente o mundo em que nós vivemos. Então tudo depende da forma como nós andamos, como nós agimos. Interessante essa colocação de Rashi. Midrash Tanhumá, que é uma literatura judaica, vai dizer: Davi disse, mestre do universo, eu não temo os preceitos menores da Torá, pois eles são... eu não temo os preceitos maiores da Torá, pois eles são maiores. Eu temo os preceitos menores, porque talvez eu seja imprudente com eles, por eles serem menores. E Adonai disse a ele, o Eterno, cuide dos preceitos menores, da mesma forma que você cuida dos preceitos mais importantes. O que o Eterno está dizendo? Que nós devemos valorizar os mandamentos menores da Torá da mesma forma que nós valorizamos e julgamos os mandamentos importantes.
Davi vai dizer, Lama yerra bimeira on hayekevai isubeini. Por que eu temeria nos dias maus quando a iniquidade dos meus calcanhares me cerca? Veja que Davi vai vincular o calcanhar, a iniquidade ao calcanhar. Salmo 49, verso 6. E nas Bíblias cristãs, no verso 5. Ele vai vincular o calcanhar à iniquidade, porque o calcanhar, queridos Raveri, é o que dá a direção dos nossos passos. Se eu virar o meu calcanhar para a esquerda, eu me direciono para ir à direita. Se eu quero caminhar para a esquerda, eu tenho que virar o meu calcanhar nessa posição para poder ir nessa direção. Então Davi vai dizer, por que temeria eu nos dias maus quando a iniquidade dos meus calcanhares me cerca? Sabe o que ele está dizendo? Que muitas vezes o nosso Yetzer Hará, a nossa natureza humana, ela tem tendência a nos direcionar, a nos dar um mau impulso e fazer com que nós venhamos tomar o mau caminho. E o nosso calcanhar é como se fosse o leme de um navio. É ele que direciona os nossos passos. Veja que Davi vai dizer a iniquidade dos meus calcanhares, por quê? Porque é ali que nós vamos decidir o lado em que nós vamos tomar. O rumo em que nós vamos tomar. A palavra Yekev, calcanhar, está vinculada a estas coisas. Interessante que Yeshua vai falar em Mateus 5,19, qualquer que violar um desses menores mandamentos. Veja que Deus falou para Davi, você deve cuidar dos mandamentos menores, Midrash Tanhumá. Você deve cuidar dos mandamentos menores da mesma forma que você cuida dos mandamentos maiores. E Yeshua vai trazer algo parecido. Em Mateus Matitiarro 5,19 ele vai dizer, qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino, mas aquele que cumprir e assim ensinar, será chamado grande no reino. Que nós venhamos tomar o caminho da retidão, que nós venhamos vigiar os nossos calcanhares. Não negligenciar os mandamentos do Eterno, porque as bênçãos de Deus estão vinculadas com a forma em que nós caminhamos, com a forma em que nós procedemos. Baruch Hashem, quantos aqui querem bênçãos do Eterno na sua vida? Devemos nos dominar o nosso mau impulso e tomar o caminho da retidão, a vereda da justiça de Deus, que é guardar os seus mandamentos. Interessante porque essa palavra também, quando nós falamos de calcanhar, isso nos remete a tempos futuros. Isso nos remete a Harita Yamim, os últimos dias. Quando nós falamos de calcanhar, nós lembramos de uma grande profecia que está lá no livro do Bereshit, o livro do Gênesis, que, diga-se de passagem, é a primeira profecia das Escrituras, escatológica, aonde o Eterno vai falar para a serpente, para Nahash, dizendo, a semente da mulher esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Na parte A do versículo, quando Hashem diz, a semente da mulher esmagará sua cabeça, está dizendo duas coisas. A forma em que o Mashiach, o Messias, deveria vir ao mundo, porque até onde nós sabemos, mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. É o homem que coloca a semente na mulher para que a criança venha a ser gerada. Quando Hashem fala a semente da mulher, ele está dizendo a forma em que o Messias deveria vir ao mundo, sem a intervenção do homem.
Não seria necessário o homem colocar a semente na mulher para gerar o Messias, porque o próprio Ruach, o Espírito de Hashem, geraria o Messias no ventre de Miriam. Baruch Hashem. O verso também está falando que o Mashiach esmagaria a cabeça de Hassatã, que é o espírito que está na Nahash, na serpente, que enganou seres perfeitos no jardim do Éden. Ou seja, o Messias esmagaria a cabeça da serpente. Baruch Hashem. Isso se concretizou na cruz do Calvário. Lá ele venceu, segundo Rabi Shaul, o apóstolo Paulo vai dizer que no madeiro, na cruz, ele triunfou. Ele foi exposto ao desprezo e triunfou no madeiro, principados e potestade das trevas. Ali ele venceu. Ele venceu, mas não esmagou ainda a cabeça do dragão. Mas venceu, já está decretado. Ele vai esmagar a cabeça do dragão, da serpente, de Hassatã, quando ele voltar em glória. Amém. E as escrituras vão dizer, claro que é uma parte alegórica, porque até a Brit Hadashah, Paulo vai falar que é com o sopro da sua boca ele vai aniquilar o anticristo. E depois, na guerra do Armagedon, lá no Apocalipse, depois do milênio, que Mashiach reinar, Hassatã será solto da prisão, irá seduzir as nações contra Jerusalém, e aí é simples, cai fogo do céu e ele é destruído. Ou seja, o Mashiach esmagará a cabeça da serpente de Hassatã. Mas o que chama a atenção é que a parte B do versículo vai dizer, e tu lhe ferirá o calcanhar. O que Hashem quis dizer quando diz que Hassatã ferirá o calcanhar do Mashiach? Os nossos sábios, quando analisam esse texto, essa profecia, eles dizem que isso aqui é aquilo que nós chamamos de Tsarat Gidulá, a grande tribulação. Os sábios vão usar outra expressão que aparece no texto sagrado, que é a aflição de Jacó. Porque Jacó, Yaakov, quer dizer calcanhar, ou seja, a aflição do calcanhar. E o interessante é que quando a profecia fala de aflição do calcanhar, isso vai aparecer em Jeremias, Ermiyahu Hanavi, o profeta. Ele vai dizer, perguntai e vede se um homem tem dores de parto. Interessante isso, porque Yeshua vai falar do princípio das dores. Então, por que vejo cada homem com as mãos sobre os seus lombos, como a que está dando à luz? O verso 7 vai dizer, porque aquele dia será tão grande, tempo de angústia para Jacó, a aflição de Jacó. E Ermiyahu, capítulo 30, vai narrar esse período de grande tribulação e de dor de parto. E vai chamar o período da tribulação de angústia de Jacó. A angústia do calcanhar, a angústia de Jacó. Yaakov. Isso está vinculado com a profecia que Hashem falou lá. Tu lhe ferirá o calcanhar. Os nossos sábios, ao analisar isso aqui, sabem que a angústia de Jacó será uma angústia onde o povo de Deus será perseguido. E esse povo de Deus, que diga-se de passagem, é a geração que antecede o Mashiach, que antecede a volta do Messias, a chegada do grande rei. Porque inclusive os nossos sábios vão trazer no Targum Yonatam, que é uma literatura rabínica também, antes de Yeshua nascer, os sábios já tinham escrevido essa literatura, eles vão chamar essa geração que antecede a chegada do grande rei de Yekiveta de Mashiach. O nome da geração que antecede a chegada do Messias se chama geração calcanhar do Messias. Por que geração do calcanhar do Messias? Primeiro, porque quando nós adentramos, as escrituras vão dizer que Yeshua está às portas, sim ou não? Sim, Yeshua está às portas, prestes a voltar. E quando uma pessoa vai entrar em um recinto, em um ambiente,
Qual é a primeira parte da pessoa que toca no lugar quando chega? Seu calcanhar. Se eu chego no limiar de uma porta, chego na casa de um raver, de um amigo, paro na porta por educação, não entro se não me chamar, né? Minha mãe sempre me ensinou isso. Não chega entrando na casa das pessoas, deixa as pessoas te convidar para entrar. Aí então é o seguinte, você para na porta, a pessoa diz assim, não pode entrar. Aí você vai entrar na porta, qual é a primeira parte do teu corpo que entra na casa? Calcanhar. O calcanhar, ele antecede a tua chegada. Por isso que os sábios vão dizer que essa geração que antecede a chegada do Messias é a geração calcanhar do Messias. Porque o Messias já está às portas e a geração que antecede o Messias representa o calcanhar do Messias. Ou seja, o Messias está quase entrando, está entrando. Só que esse calcanhar será ferido. E como nós conhecemos as Escrituras, logo entendemos que esse ferimento no calcanhar se dá por causa daquilo que nós chamamos de Tsarat Gedolá, a grande tribulação ou a aflição de Jacó. Amém, Raverinho? Amém. Interessante essas colocações, porque nós vivemos em uma época, queridos Raverinho, veja bem, eu não estou querendo aqui assustar os irmãos, porque essa mensagem foi abolida de dentro das igrejas, não se prega mais sobre isso. Por quê? Porque os pais da igreja cristã entendem que esse tipo de mensagem assusta as pessoas. Então qual foi a teologia que foi criado? Não, a igreja, o povo de Deus, não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. E os judeus ficam para sofrer lá, aquele povo desgraçado que negou Jesus. É assim que eles falam. Esse tipo de mensagem foi tirado do meio do seio da igreja, porque para que as pessoas venham acreditar que não vão passar pela grande tribulação, e aí é que está o problema. Não existe salvação sem o povo de Israel. Em Romanos 11, verso 25 diz, quando a plenitude dos gentios estiverem entrado, ou seja, entrado na comunidade de Israel, então todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Israel está junto. Não está separado. E aí diz, então se cumprirá o que fora dito pelo profeta, de Sião virá o libertador, o resgatador, o redentor, e apagará, perdoará, livrará Israel de todas as suas iniquidades. Israel estará junto na salvação. Então esse negócio de separar a igreja de Israel, que a igreja sobe e Israel fica para sofrer, isso aí não existe, isso é antibíblico. Se os patriarcas da fé sofreram, os pais da igreja, que nós chamamos de apóstolos, também sofreram e não foram poupados. Se o próprio Filho de Deus não foi poupado, quem a igreja pensa que é para ser poupada? Somos mais do que os outros? Não, as Escrituras dizem, nós vamos passar pela tribulação. Como disse o irmão Auri aqui, como é que se refina o ouro? É passando ele no fogo. Amém. Ali vai sair todas as impurezas. Ali vai sair, os verdadeiros vão se mostrar. Quer provar a igreja? Passa ela no fogo, meu irmão. Quando a espada pegar, nós vamos ver quem é de verdade e quem não é. A tribulação virá. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Israel já voltou para a sua nação. A figueira está florescendo. Os sinais estão acontecendo. E sabe o que Yeshua falou? Dessa geração não passa. Como assim dessa geração não passa? A geração que vê todos aqueles acontecimentos que ele falou que aconteceria, que estão acontecendo, e Yeshua falou, dessa geração não passa. Ou seja, todos aqueles, a geração que presenciar aquilo que Yeshua falou, não passará. Yeshua volta naquela geração. E essa geração será perseguida, calcanhar do Messias. E a pergunta é, como nós estamos para esse grande dia?
Porque a mensagem de que a igreja é tirada antes deixa as pessoas meio que numa zona de conforto. Ah, eu não vou estar aqui mesmo. As pessoas pararam de ler Apocalipse, Hit Galut, porque acreditam que não vão estar aqui. Não precisa ler, eu não vou estar aqui mesmo. E quando a espada pegar, muitos vão achar que foram deixados para trás. Porque eles, na mente deles o arrebatamento é antes. E quando isso acontecer, meu irmão, muitos vão negar a fé achando que foram deixados para trás. Nós estamos vivendo a apostasia espiritual onde as pessoas não andam mais no caminho da justiça. E Yeshua está às portas. Qual tem sido o nosso andar? Nós estamos preparados para esse grande dia? Nós estamos vivendo um quadro político onde tem um dos candidatos que diz: se eu ganhar, vou acabar com tudo esse negócio de igreja, de fé, de Bíblia, de judaísmo. Vou acabar com tudo, é assim que ele fala. O espírito do anticristo já opera, do antimachia. E como nós estamos de braço cruzado, vendo o circo pegar fogo, achando que não vamos estar aqui, nós temos que estar preparados, porque nós estamos nos últimos dias, queridos Raveni. Não é hora de nós pensar em casa, em carro, em ser rico, em ser empresário. É hora de nós zelar e guardar a nossa coroa. Yeshua falou: tendes cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E a coroa é a Torá. A palavra Keter, coroa em língua hebraica, a raiz dessa palavra na gematria é 8. É o mesmo número da Torá, 8. A Torá é a coroa. Se você pegar um Sefer Torá, um rolo da Torá, você vai ver que em cima tem uma coroa. Onde Yeshua diz: tende cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Que ninguém venha tomar de você os princípios da Torá. Quando Yeshua fala à igreja de Éfeso, a comunidade messiânica de Éfeso: arrepende-te, faz techuvá e retorna ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? As primeiras obras. Quais são as primeiras obras que ele fala lá? Torá sagrada. A igreja tinha abandonado as práticas da Torá. E ele falou: se você não voltar, removerei o meu candeeiro do meio de vocês. E depois ele vai falar em outra comunidade, em Apocalipse, dizendo: ser fiel até a morte. Como assim até a morte? Porque haverá perseguição. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Yeshua vai dizer em Mateus 24, do 7 ao 8: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. A mesma coisa que Jeremias falou lá, profeta Yirmiyahu. Os homens com as mãos sobre os lombos, como se estivesse dando à luz. Você está falando de um período de angústia. Porque quem tem filho, quem ganhou filho, quem sentiu dor de parto, sabe o que é a dor de parto. De como as contrações começam, e elas começam cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes. O espaço entre uma contração e outra começa a diminuir cada vez mais. Se era 5 minutos, passa para 4 minutos. E o tempo vai diminuindo, passa para 3 minutos entre uma contração e outra, e cada vez mais forte. Depois 2 minutos, depois 1 minuto, e depois 30 segundos. É quando está avisando, está chegando. E os sinais estão aí, as dores de parto estão começando, estão acontecendo. Ligamos a televisão, nós vemos o que está acontecendo. A guerra espiritual por trás da política. De um lado, alguém que está querendo manter os princípios de Deus. Do outro lado, pessoas que querem destruir os princípios de Deus. Isso aí, meu irmão, isso aí não é uma guerra política, isso é uma guerra espiritual. No meio da política, porque o diabo, Hassatã,
usa dessa estratégia. Lembra de Jezabel? Como que Jezabel conseguiu desvirtuar o coração de Acabe e como Jezabel conseguiu fazer com que a nação de Israel viesse a afundar espiritualmente? Simples. Ela começou a fazer decretos, leis. E a nação tinha que obedecer aos decretos do seu rei. Ou seja, é assim que o inimigo trabalha na área política, de forma espiritual na área política, na parte da educação, na parte doutrinária em cima dos altares. Que as pessoas acham que estão expulsando demônio em cima do altar e acham que Rassatã, o nosso inimigo, Satanás, está de braço cruzado, sem fazer nada. Nós estamos diante de um ser espiritual que enganou seres perfeitos. Ele é muito mais inteligente do que nós. E nós só podemos ir contra ele porque nós temos o Espírito do Eterno. Mas a pergunta é, como nós estamos nesses últimos dias? Qual tem sido a ação dos nossos movimentos, das nossas pisadas? Quais são os nossos caminhos? Que nós venhamos manter o zelo pela nossa coroa. Baruch Hashem, vamos nos colocar de pé.